Fala galera, beleza? O edital do TRT 11ª região está na praça, vai ter redação, né? Então a gente montou essa aula aqui para poder justamente falar sobre a preparação para essa discursiva da FCC, tá? Então, em resumo, o que que você consegue extrair ali do edital, tá? Que a prova discursiva vai ser uma redação, né? Que cobrará texto dissertativo argumentativo, né, entre 20 e 30 linhas. Então, o seu candidato tem que fazer uma redação de no máximo 30 linhas. A redação ela vai valer 10 pontos. Para ser aprovado, o candidato precisa tirar um mínimo de 6 pontos, ou, no caso de preto e pardo, tendo como base a resolução do CNJ, um mínimo de 20% a menos. Então, 4,8 pontos seria o mínimo para pretos e pardos. E o que vai ser cobrado nessa redação? Vai ser um assunto de interesse geral, não atrelado a conhecimento específico. Então, deve ser um tema que vai ser aplicado para todos os cargos, beleza? Por quê? Porque ele não é vinculado à contabilidade, ao direito, à administração, né? Nada. Então, ele é bem geral, bem amplo. Ele traz algum assunto da sociedade contemporânea, normalmente, algum problema social, né? Ou alguma análise mais vinculada à questão de relações interpessoais e etc. Então, essa é bem a linha da FCC, beleza? Então a gente vai falar sobre essa redação, vai trazer aqui os critérios de correção da banca e eu já ressalto para você que a banca ela inovou, tá, nesse concurso do TRT11, ela trouxe um critério de correção diferente do que ela normalmente cobra, tá? Diferente do TRT12, diferente do TRT21. E a gente vai falar sobre essas diferenças aqui, como que isso impacta na prova, tá? Né? E vou trazer para você uma estratégia de preparação para você conseguir aí direcionar bem a discursiva e conseguir uma boa nota. Ao longo da aula, se você tiver alguma dúvida, pode mandar uma mensagem direto para a gente lá no Instagram, que é @prof.brunomarques ou @vocêconcursado. Tem também aqui o nosso canal no Telegram. E por que eu estou gravando essa aula aqui? Gente, porque a discursiva ela já mudou minha vida, a redação ela já mudou minha preparação para concurso. Hoje eu sou auditor lá do Tribunal de Contas do Distrito Federal, mas eu passei em outros concursos e a discursiva sempre foi o diferencial. Só para você ter uma ideia, eu trouxe aqui um concurso que eu fiz do TST, também era a Fundação Carlos Chagas. Para facilitar a visualização, vou ter nessa tabela aí. Eu fiquei em segundo lugar nesse concurso, né? E aí a gente vai dar uma olhada, que é interessante, na prova objetiva, ó, minha nota está aqui, tá? Só que minha nota foi menor do que a do terceiro, do que a do quarto, do que a do sexto, do que a do sétimo e do que a do nono. Então, assim, minha nota na prova objetiva não foi a melhor. Eu provavelmente não era o candidato que tinha mais conhecimento sobre aquele assunto. Porém, a nota da minha discursiva, olha aqui, foi de 100 pontos. Tá? Então, eu gabaritei a discursiva. Por ter gabaritado a discursiva, como a nota final vai ser a objetiva mais a discursiva, eu subi várias classificações e fiquei em segundo lugar no concurso. Então, veja o poder de uma nota máxima na discursiva. Ainda mais quando a gente está falando de FCC, que a maioria das pessoas tem dificuldades, a maioria das pessoas não se prepara adequadamente. Então, assim, quando você tira uma nota máxima, você tira uma diferença muito grande dos demais candidatos. Por isso que costuma ali figurar nas primeiras colocações candidatos que tiram acima de 90%, beleza? Mas como é que você faz para poder ter uma nota alta assim nessa prova da FCC, tá? Primeiro, você tem que saber gerenciar muito bem o tema, tá? Uma das principais causas de eliminação na FCC é tempo de prova, tá? Só para você ter uma noção, sua prova vai ser aplicada em 4 de fevereiro, né? E nesse dia vai ser aplicada a objetiva mais a discursiva. Então você vai ter lá 60 questões objetivas para poder marcar, de múltipla escolha, e mais essa redação de 30 linhas, tá? Se a gente for pegar ali, a banca ela vai dar 4 horas e meia só para o candidato. Já vi concurso da banca FCC, nesse mesmo modelo, colocando 5 horas. Eu não sei por que ela diminuiu o tempo, mas isso não é legal para você. Por quê? Porque você vai ter que fazer em menos tempo, tanto a objetiva quanto a discursiva. Se a gente dividir aqui mais ou menos esse tempo, ó, 3 horas e meia, vamos supor que para a objetiva, e 1 hora para a discursiva, já vai ficar apertada a sua discursiva, né? Você teria aqui 3,5 minutos para poder fazer cada uma das questões, então você pegaria a questão objetiva, ler o enunciado objetiva, ler as alternativas, indicar a correta, depois passar isso para a folha de resposta. 3 minutos e meio dá para fazer isso tranquilo. Mas tem questões que você vai acabar gastando mais tempo, vai ter que ler 2 vezes, vai ter que voltar nela depois. E tem outras que você vai marcar com mais certeza, vai ser mais rápido. Mas o ideal é que você faça isso o mais rápido possível. Para quê? Para sobrar mais tempo para a discursiva. Porque a discursiva, você vai ter que ler o enunciado, interpretar o enunciado,
montar um rascunho e depois passar para a folha definitiva. E eu garanto para você, 1 hora é apertado para você conseguir fazer uma redação com qualidade para FCC. Então, por isso que essa gestão do tempo é importante. E a principal dica para você poder gerenciar esse tempo é fazer simulados, tá? Então, você vai, antes da prova, selecionar 60 questões, né, da prova objetiva e uma discursiva no modelo da FCC e vai fazer isso cronometrando o tempo. Então, você vai tirar uma tarde no final de semana e fazer essa prova ali marcando o tempo para ver se você está conseguindo ou não entregar tudo dentro dessas 4 horas e meia. Se não estiver conseguindo, você vai ter que adequar, vai ter que montar uma outra estratégia, mas o importante é que você veja isso antes do concurso, né? Porque no dia da prova lá não tem jeito. Já cansei de ver gente saindo do dia da prova sem conseguir finalizar a redação porque acabou o tempo e o fiscal simplesmente ele puxa a prova e não tem jeito, beleza? Show de bola. Então, primeira dica é essa, né? Você vai ter que ter uma estratégia de tempo para essa prova. No nosso treinamento a gente fala sobre o rascunho eficiente, que é uma forma de você ganhar tempo na hora de fazer a redação, né? Então você vai saber sobre isso lá na frente se você fizer o nosso treinamento. Agora, o que a gente precisa saber? Antes de analisar o enunciado da banca, a gente precisa entender como que ela vai corrigir a nossa redação. Então a gente vai para os critérios de correção. E aí a banca ela trouxe nos critérios de correção uma inovação. Que inovação é essa, Bruno? Tá? Ela botou lá no edital assim, ó, que a prova vale 10 pontos, então 2 pontos vai ser referente ao tema, 3 pontos referente à coletânea, 3 pontos referente à estrutura e 2 pontos referente à expressão. O que está diferente? Antigamente, tá, a banca ela colocava um critério chamado conteúdo e ela atribuía 5 pontos. Tá? No critério conteúdo, ela botava perspectiva adotada no tratamento do tema, capacidade de análise em relação ao tema proposto, tá? Clareza e coerência no encadeamento dos argumentos. Então, normalmente, eram esses 3 aspectos, tá? Que eram avaliados aqui pela banca nesse aspecto de conteúdo. Então, o que ela trouxe de novo? Ela separou esse conteúdo em 2 partes, tema e coletânea. Então, ela deixou o espelho mais transparente. Isso é bacana, porque quando o candidato fizer a prova, ele vai saber exatamente o que ele pecou ali, o que ele errou. Tá? Mas o que ela traz de novo, deixa explícito, porque ela já fazendo isso nas correções. Ela só deixa explícito no edital, só deixa explícito no critério de correção. É que ela vai avaliar a leitura e a compreensão dos textos fornecidos na proposta de redação. Tá? Então, ela vai avaliar isso aqui. E o uso crítico de informações e argumentos dos textos articulados a um eixo temático. Tá? Eixo temático é você pegar uma área ali, né? Então, educação, o que tem dentro daquele eixo temático de educação? O que a gente pode falar sobre isso? Desigualdade social, o que a gente tem de argumento que pode utilizar dentro daquele eixo temático? Segurança pública, meio ambiente, enfim. Então, você tem ali vários eixos temáticos e você tem que avaliar, a banca vai avaliar quais os argumentos que você utilizou dentro daquele eixo para defender o seu ponto de vista. Mas um aspecto que chama bastante atenção aqui é esse primeiro, que é a leitura e compreensão dos textos fornecidos na proposta de redação. Tá? Isso aqui é interessante porque é o quê? Ela vai avaliar se o candidato conseguiu entender o que ela queria. Então, ela colocou uma etapa a mais na redação. Que antes a redação era, você pega o tema e faz. Agora ela pegou e colocou, calma, o candidato vai ter que interpretar o tema. Então, o tema não vai estar claro. Ela vai interpretar o tema. Só para você ter uma ideia, vamos mostrar os enunciados aqui para você. Tá? Aqui a gente tem um enunciado da FCC. Tá? A gente tirou lá da biblioteca de discursivas. Biblioteca de discursivas. É uma ferramenta de você concursado com questões discursivas. Você consegue pesquisar lá vários temas de provas anteriores aplicados pela banca FCC. Então, a gente pesquisou lá a atualidade, FCC 2022. Só para ter uma ideia, a gente pegou esse de técnico judiciário. Nesse de técnico judiciário, a banca ela traz aqui um texto motivador, um comando da questão, pede para escrever um texto dissertativo argumentativo, e ela já traz o tema. Educação de jovens e adultos, construção da cidadania. Então, ela já traz esse tema. E nesse texto motivador aqui, ela contextualiza qual é mais ou menos o direcionamento que ela quer que o candidato siga nesse tema. Então, aqui cabe uma interpretação, né? Então, tem que ler esse tema e extrair as informações dele, mas veja que o tema já vem expresso.
Agora, olha qual é um modelo que ela vem adotando nos últimos concursos e eu acredito que venha também nesse TRT 11ª região. Esse modelo aqui que ela utilizou também em 2022 no TRT4, mas para o cargo de analista jurídico. Tá? Ela traz um poema, tá? Então ela traz um poema aqui como texto motivador. E depois ela pede para redigir um texto dissertativo argumentativo no qual você reconhecerá e comentará a divisão pessoal declarada pelo poeta nos versos, considerando ainda a hipótese de que essa divisão ocorra em cada um de nós. Então veja que não é uma questão que traz o tema de forma expressa, né? O tema expresso ali no enunciado. Então o candidato ele precisa interpretar esse tema. Então quando a gente vai ler o poema, ó, uma parte de mim é todo mundo, a outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão e uma parte estranheza e solidão. Então ele fala dessa divisão pessoal, né, do poeta aqui, em que o indivíduo ele se vê como parte de algo, então ele faz parte da sociedade, então ele é a sociedade, então ele é uma multidão, ele é todo mundo. E ao mesmo tempo ele é um indivíduo, né, o ser, né, fora dessa sociedade que não é ninguém. E ao mesmo tempo, né, é estranho e é muito solitário, né? Você se vê sempre como indivíduo, como ser, se autoconhecer, né, vamos dizer assim. Então, veja que é um tema que ele exige uma interpretação, que ele exige uma visão de mundo, né, e que está mais voltado para uma análise filosófica, né, do ser como sociedade e também psicológica, para você se reconhecer também nessa divisão. Então, assim, esse é o modelo de prova que a banca FCC deve vir trazendo aí nesse concurso da 11ª região. Por isso que é importante a gente treinar, a gente conhecer, a gente fazer vários temas nesse nível, para que depois, no dia da prova, você encontre uma certa facilidade. Pensa, tá difícil para todo mundo. Se tá difícil para todo mundo, se você consegue um bom desempenho, você tem uma vantagem significativa na frente dos demais candidatos. Isso aqui aparentemente assusta, mas a gente vai ver que existe metodologia, existe técnica, a gente tem vários argumentos que a gente consegue utilizar nesse tipo de texto, então vai facilitar muito na sua preparação, tá? Voltando aqui rapidinho aos critérios de correção, a gente tem a parte de estrutura, em que a banca ela vai avaliar o gênero, né? Então, o texto dissertativo argumentativo pressupõe uma estrutura formal e uma estrutura argumentativa, né? A formal é aquela que você conhece, introdução, desenvolvimento e conclusão, mas a estrutura argumentativa é a A3T, que é assunto, tema, tese e tópicos, tá? Tem a questão da progressão textual em encadeamento de ideias e a articulação de frases e parágrafos, que é a parte de coesão. E, por fim, essa de expressão aqui, a banca vai avaliar a linguagem e a gramática, né? Então, basicamente, são os aspectos relacionados à norma culta, né? Impessoalidade do texto e etc. Então, esses são os critérios de correção da banca FCC, beleza? Show de bola, a gente já viu os critérios, já viu os enunciados, né, o que deve vir no enunciado. Então vamos montar aqui uma estratégia importante para você conseguir já estruturar esse texto. Como é que você vai estruturar esse texto e o que precisa conter de importante em cada uma dessas partes, tá? Então vamos lá. O texto você vai poder construir de duas formas, forma 1 e forma 2, tá? Em ambas as formas você vai ter um parágrafo de introdução e um parágrafo de conclusão. Nesse parágrafo de introdução, você vai inserir o tema e a tese, tá? Nos dois, você vai inserir aqui o tema e a tese, tá? Por quê? Porque a banca ela vai analisar qual foi a perspectiva que você adotou acerca do tema. E isso precisa estar logo no primeiro parágrafo do seu texto, tá? Então, no primeiro parágrafo, na introdução, você vai mostrar já o seu ponto de vista e já vai mostrar que entendeu o tema, tá? Então, você já vai trazer o tema ali de forma expressa nessa introdução. Depois, você vai desenvolver isso, né? Então, você vai selecionar alguns argumentos para defender esse ponto de vista. E aí você vai reforçar essa tese lá na sua conclusão. Então você vai trazer um elemento conclusivo e reforçar essa tese utilizando outras palavras. Por que isso? Para você ganhar ponto em coerência. Ora, se você traz um ponto de vista no início do seu texto, lá na conclusão você tem que reforçar esse ponto de vista. Tem que ser o mesmo, né? Senão você é incoerente. Então, essa é a regrinha básica para fazer esses parágrafos de introdução e conclusão. Na conclusão, você vai perguntar, né? Precisa de proposta de intervenção? Tá? Não necessariamente. Vai depender muito dos argumentos que você trouxer no seu texto. Tá? Se você trouxer no seu texto uma problemática,
Ora, uma problemática exige uma solução. Aí você pode trazer uma proposta de intervenção na sua conclusão. Mas se você só estiver trazendo informações, né, divagando ali sobre alguns aspectos, sem ter uma solução própria para aquilo, no seu parágrafo de conclusão você pode trazer outros modelos. Por exemplo, resumo dos tópicos, você pode trazer o resumo dos fechamentos, você pode fazer uma solução, trazer uma frase impactante de reflexão, enfim, você pode utilizar outros argumentos. Show de bola. Massa. E no desenvolvimento, Bruno? Aí que está a diferença. Você vai poder fazer um texto com 3 parágrafos de desenvolvimento ou um texto com 2 parágrafos de desenvolvimento. Beleza? Já te adianto que o modelo que eu mais gosto é esse daqui, com 2 parágrafos de desenvolvimento. Tá? Por quê? Cada parágrafo de desenvolvimento ele tem que ter uma ideia central. E essa ideia central ela é apresentada no tópico frasal, que é no início do parágrafo. Beleza? Essa é a regra de um texto dissertativo. Então, tem que ter uma ideia central. E essa ideia central tem que estar relacionada à sua tese, ao seu tema, ao seu ponto de vista. Então, por que eu prefiro o texto com 2 parágrafos de desenvolvimento? Porque eu só vou precisar selecionar 2 ideias centrais e não 3. Então, eu ganho tempo na seleção dessas ideias centrais. Né? Então, eu só preciso pensar em 2 ideias centrais. E mais, como a banca ela vai avaliar a análise e senso crítico do candidato, quanto mais eu consigo me aprofundar acerca de uma ideia, melhor seria a minha análise crítica daquele assunto. Então, se eu tenho só 2 parágrafos de desenvolvimento, eu consigo direcionar mais linhas para o parágrafo de desenvolvimento e desenvolver melhor a ideia. Se eu faço 3 parágrafos de desenvolvimento, logicamente, como o máximo são 30 linhas, eu vou ter menos linhas para desenvolver aquela ideia. Então, eu vou me aprofundar menos em cada uma dessas ideias centrais. Beleza? Então, quanto à argumentação, é isso. E uma dica chave aqui para você já ganhar alguns pontinhos ou evitar de perder alguns pontinhos no FCC. Tá? Sempre que iniciar um parágrafo, elemento coesivo. Iniciou o parágrafo, elemento coesivo. Iniciou o parágrafo, elemento coesivo. Tá? Sempre insira elemento coesivo no início dos parágrafos. Tá? Isso aí vai te dar ponto em coesão. Sempre que colocou um ponto final, também procure inserir aqui um elemento coesivo. Tá? Porque a banca ela vai avaliar se o candidato apresentou elementos coesivos interparágrafos, ou seja, entre os parágrafos, e intraparágrafos, ou seja, dentro dos parágrafos. Então, você vai inserir sempre que você colocou um ponto. Colocou um ponto, insere um elemento coesivo, que pode ser um pronome demonstrativo, pode ser uma conjunção, pode ser um sinônimo, enfim, tem vários tipos de elementos coesivos. Tá? Mas você pode utilizar dessa forma. Isso é uma dica crucial. E a outra dica é, por exemplo, você vai fazer o parágrafo de desenvolvimento. Esse parágrafo, necessariamente, ele precisa ter mais de um período. Tá? Ou seja, no meio dele você tem que colocar um ponto final e depois continuar. E você precisa separar o tópico frasal do argumento, da argumentação. Tá? Se você não fizer isso, se você faz um parágrafo todo em um único período, sem essa divisão, além de perder tempo, perder pontos em outros aspectos, você vai perder ponto em progressão textual. A banca vai tirar ponto de você por isso, tá? Então, são algumas dicas que são simples, né? Poxa, é só fazer mais de um período num parágrafo, só inserir os elementos coesivos, retomar a tese. São dicas simples, mas que fazem toda a diferença quando a banca está avaliando, porque ela já olha o texto e já procura esse tipo de coisa, tá bom? Então, essas são as dicas. Agora, para você chegar bem preparado mesmo, né, a minha estratégia para você seria a seguinte: aprender a técnica discursiva. Então, você vai aprender a montar um texto dissertativo argumentativo. Então, você vai entender a estrutura formal e a estrutura argumentativa. Dentro da estrutura argumentativa, além de ver o A3T, né, seria aqui assunto, tema, tese e tópicos, você vai aprender a fazer o parágrafo de introdução, vai aprender a fazer o parágrafo de desenvolvimento, vai aprender a fazer o parágrafo de conclusão. Então, aqui no desenvolvimento, você vai ver vários exemplos de tópico frasal que podem ser utilizados. A força do recurso de autoridade. Tá? Aqui no parágrafo de conclusão, você também tem várias formas de fazer depois da tese, né? Então, você vai reforçar a tese e mais. Aí você tem várias formas de finalizar o texto. Na introdução também você tem algumas estruturas, né? A gente também libera um modelo Coringa para você poder estruturar esse texto, fazer essa mescla da estrutura formal com a estrutura argumentativa. É interessante você ter isso, porque vai facilitar na hora de você montar o seu texto e principalmente entender a lógica do texto, né? Tanto que depois que você entende essa lógica, você deve até abandonar esse modelo Coringa e fazer um seu.
né? Essa é a orientação, faça o seu, né? Mas depois de entender essa lógica do texto dissertativo argumentativo. E, logicamente, né, busque alguns argumentos ali dentro de alguns eixos temáticos, argumentos que podem ser usados em vários eixos temáticos, né, para que você consiga ali no dia da prova, talvez, né, incrementar, né, a sua argumentação com essas informações que a banca FCC valoriza demais. Então, aprendeu essa técnica discursiva, que no nosso treinamento você vê isso rápido, né, nas 2 primeiras semanas, treinando ali 2 horas por semana, você consegue finalizar essa parte de teoria, aí você vai começar a praticar. Tá? O mínimo, tá? O mínimo é 3 redações até o dia da prova, tá? Então você faz uma redação, manda para correção e recebe feedback. Tá? Então veja que não é só fazer 3 redações, eu não vou sentar e fazer 3 redações no mesmo dia. Eu preciso fazer uma redação, mandar para correção, a correção, né, adotar os critérios da banca FCC nesse novo modelo já para poder dar o feedback. Tá? Então, é esse o processo. Tá? Redação, corrige, recebe feedback, vê o que errou e a partir daí você faz a nova redação. Então, são 3 redações com correção até o dia da prova. Esse é o mínimo. Logicamente, quanto mais redações você fizer, melhor. Porque, primeiro, você ganha agilidade na escrita, você aperfeiçoa a técnica e você tem contato com mais assuntos. Então, você aumenta o seu arcabouço de argumentos. Né? Então, no dia da prova, a tendência é que você tenha mais facilidade para encontrar argumentos para defender o seu ponto de vista. Então, esse é o processo. O ideal é uma por semana até o dia da prova. Ah, não tenho como fazer estudo, porque tem um estudo para prova objetiva, eu entendo, eu também estudei para concurso. Né? Então, tenta fazer o máximo que você conseguir. Né? O mínimo seria essas 3. E qual é o nosso objetivo, né? Com essa estratégia, com essa aula e até com o curso que a gente montou direcionado para esse concurso? É fazer com que você consiga notas acima de 90%, né? Assim como nossos candidatos. Por isso que o nosso treinamento é dividido assim. Técnica discursiva sucinta, então é bem objetivo, só o que importa. Temas para poder praticar já selecionados, então você não precisa ficar pesquisando esses temas. Correções individualizadas utilizando o espelho da banca FCC e as propostas de resolução desses temas, tá? Então a gente mostra como que a gente resolveria e essas propostas são interessantes porque a gente traz alguns argumentos que você talvez não tenha percebido que poderia usar, né? Então você começa a ter acesso a esses argumentos e lá na frente você pode usar em um outro tema dentro daquele mesmo eixo temático. Se você não é aluno, esse treinamento está disponível a um preço acessível, né? Só clicar no link que está aí abaixo, beleza? Qualquer dúvida pode mandar uma mensagem lá no Instagram ou no Telegram que a gente vai ter o maior prazer em te responder. Um forte abraço e bons estudos.